Boa noite, vamos começar então a PEC. Hoje nós estamos com a doutora Cristiane Coisini e o doutor Vinícius Avelar, do Hospital Felício Roxo, para apresentar o tratamento da defecação obstruída. O doutor Vinícius Avelar, ele é R1 de coloproctologia no Hospital Felício Roxo e vai apresentar o caso clínico. Boa noite, gente. Queria agradecer também a Cris, né, que me ajudou aí. Muito obrigado, viu, Cris? Deixa eu passar aqui. Bom, vamos lá. Então, o caso clínico de hoje é o tratamento da defecação obstruída. Eu sou o Vinícius, vou apresentar o caso. Sou residente do primeiro ano de coloprocto no Hospital Felício Roxo. Então, vamos lá. É uma paciente do sexo feminino de 39 anos que procurou a doutora Cristiane com uma queixa de constipação. Ela relatava aí que as evacuações dela variavam entre 3 a 4 dias, ela tinha um esforço evacuatório e tinha também uma presença de prolapso hemorroidário, que ela descrevia assim. É uma paciente que estava realizando fisioterapia pélvica para tentar melhorar esse quadro, né? E a paciente não tinha outras alterações, como sangue ou muco nas fezes. O único problema que ela queixava mesmo era essa dificuldade para evacuar e evacuava ali a cada 3 a 4 dias. De história pregressa, história social, ela negou etilismo, tabagismo, é uma paciente que pratica atividade física regularmente, pratica musculação, e de passado cirúrgico, ela realizou mamoplastia. Uma parte importante da história dela é que na história obstétrica, ela teve 2 gestações, 2 partos naturais, e ela relatou que teve laceração de períneo. Segundo ela, teve que fazer sutura e esse motivo, né, dessa laceração foi atribuído aos bebês grandes, né? Isso que ela relatou assim. De história familiar, não tinha antecedentes para neoplasia coloretal. Na consulta com a Cris, então, a Cris fez o exame proctológico dela e ela viu que ela tinha a presença de um plicoma às 11 horas, durante a ectoscopia. No toque retal, ela achou esfíncter normotônico, normocontrátil, e ela percebeu uma retocele anterior. Na anoscopia, ela tinha uns mamilos hemorroidários engurgitados, 2 cruzes em 4, às 3 horas, 7 horas e 11 horas. Na retsigmoidoscopia rígida, viu-se uma mucosa normal na região inferior do reto. Então, isso foi. Ela consultou com a Cris ali por volta de 2019 e a Cris então pediu uma defeco-ressonância. Então, foi feito em dezembro de 2019 e essa defeco-ressonância viu que durante o esforço que essa paciente fazia para poder evacuar, o ângulo anorretal, que em repouso era de 108 graus, enquanto ela fazia a manobra de contração, esse ângulo mudou para 100 graus e durante o ato defecatório, pois viu-se um ângulo de 120 graus. A ressonância, então, viu um sinal de contração paradoxal do músculo pubo-retal, sinais de leve intussuscepção e invaginação intrarretal, sem extensão intranal ou extranal definitiva, e viu também uma acentuada retocele anterior, medindo cerca de 45 milímetros. E a ressonância viu também que essa defecação dela foi incompleta, né? Com essa retocele sendo, essa retocele anterior foi totalmente reposicionada, também tinha uma cistocele e um prolapso uterino discretos, que eles, né, assim, eles retornaram à sua posição normal logo após a evacuação. Aqui eu coloquei 2 fotos, né? A foto da esquerda é a paciente em repouso, né, sem fazer esforço, e aqui à direita, a paciente fazendo o esforço evacuatório. A gente observa aí uma retocele importante. Tem um vídeo também, um vídeo da defeco-ressonância,
que dá para a gente ver bem aí na hora que a paciente faz o esforço evacuatório, que ela apresenta essa retocele anterior. É, foi pedido, então, para ela também uma manometria anorretal, foi feita em janeiro de 2020. Também na manometria viu-se a contração paradoxal do bulbo retal, com aumento das pressões em canal anal durante o esforço evacuatório. Então, é um paciente que estava realizando uma fisioterapia pélvica aí desde 2020, usando PEG também para poder evacuar, e mesmo assim ela tinha um certo esforço, evacuava aí a cada 3 a 4 dias. É, então, em janeiro de 2023, o paciente retornou com a doutora Cristiane, queixando aí mais ou menos o mesmo quadro. A Cris, então, conversou com a paciente sobre a possibilidade cirúrgica, né, de realizar essa correção cirúrgica. E nessa investigação, o paciente nunca tinha feito coluna, a Cris resolveu fazer uma coluna, tinha só a presença de um papiloma às 7 horas e o restante do exame foi normal até o I. Então, optou-se, então, em conjunto com a paciente, né, indicar essa cirurgia. Né. Então, foi feita uma fixação do reto com uso por meios, por uso de cirurgia robótica, utilizando ali uma tela. Tem um videozinho aqui também, mostra alguns passos dessa cirurgia. Acho que a Cris vai falar também depois, né, durante a aula dela. Ela vai citar as técnicas para poder corrigir essa retocele. Aqui a gente vê também o posicionamento da tela, depois fixa a tela, depois fecha o peritônio. Então, foi feita no dia 22 de junho. Essa paciente foi submetida à cirurgia e ela recebeu alta no dia 23 de junho. Recebeu alta com boa evolução, estado geral ótimo, sem queixas álgicas. Na primeira consulta de retorno após a cirurgia, no dia 12 de julho, a paciente já evacuava a cada 2 dias, sem realizar esforço, né? Sem demandar muito esforço na hora de evacuar. E a paciente utilizava em torno de 30 gramas de PEG por dia e continuava realizando a fisioterapia pélvica. A paciente continuou esse acompanhamento e no dia 20 de março desse ano, ela voltou, né? E ela relatou que tinha, em média, de 2 a 3 episódios de evacuações por dia, sem esforço evacuatório. Então, assim, a gente passou de uma paciente com esforço evacuatório, que evacuava a cada 3 a 4 dias, para uma paciente que evacua até mais de uma vez por dia, sem realizar nenhum esforço. Submetida à cirurgia, e lembrando também que ela fez a fisioterapia pélvica. Então, aqui eu coloquei só um resumo no final, né, para a gente ampliar a nossa discussão depois. Uma paciente, então, do sexo feminino, 39 anos, um passado de trauma obstétrico perineal relacionado a bebês grandes, né, que ela contou para a gente. A paciente que tinha um esforço evacuatório, presença de contração paradoxal do bulbo retal e um aumento da pressão evacuatória no canal anal. Isso visto pela ressonância e também pela manometria. A ressonância, né, viu também sinal de alteração do ângulo anorretal, retocele anterior e evacuação incompleta. Realizou a físio, que deu uma melhora parcial para ela, mas a cirurgia, de fato, assim, que foi, acho que o grande divisor, né? Divisor de águas para ela, assim, que ela passou a evacuar sem esforço e agora evacua até mais de uma vez por dia. Então, eu acho que da apresentação do caso, eu acho que era isso. Vou pedir a Cristiane se tiver alguma coisa que tenha que complementar ou comentar para ela poder falar, por favor. Vinícius, parabéns pela apresentação. Eu acho que o caso foi muito bem apresentado. Ele exemplifica bem o que a gente vai discutir na aula de defecação obstruída. Essa paciente ela tinha uma contração paradoxal e associada à retocele, que é uma alteração anatômica. Então, quando a gente vai tratar esses casos, a gente tem que corrigir primeiro, né, a questão funcional da contração paradoxal
tem que corrigir o tempo de trânsito colônico. A gente não tinha feito esse exame porque a gente não tem tanto assim disponível, mas o PEG, como laxativo, ela teve uma boa resposta. E posteriormente a gente fez a fixação do reto e hoje, um ano depois, ela está muito bem, mantendo sem queixas, evacuando tranquila e resolveu o problema dela da defecação obstruída. Ana Paula, a gente já pode passar para a aula ou você quer falar mais alguma coisa? Nós estamos com um modelo um pouquinho diferente, em que a gente pode já começar você pode sugerir uma discussão com a doutora Sinara e com o doutor Emerson sobre o caso apresentado pelo doutor Vinícius, ou então, se você se sentir melhor, você pode apresentar sua aula e depois discutir com eles. Mas é bom sempre associar a discussão com o caso que o Vinícius apresentou. Sim. Bom, então, já que a gente tem esse espaço para discussão, gostaria de saber da Sinária e do Dr. Emerson se vocês teriam alguma sugestão ou alguma conduta diferente. E aí, depois na aula, eu vou falar um pouquinho sobre isso tudo também, para ficar mais claro. Então, ladies first. Boa noite a todos. Boa noite, Tudo bom? Sinária. Boa noite. Acho que o Emerson, como cavalheiro que é, não vai se importar. Parabéns pela apresentação do caso. E eu gostaria de sugerir, sabe, Cris, que você apresentasse, né, a aula e a gente, ao final, tecesse os comentários de forma geral, se o Emerson concordar com isso. Claro que, como todo cirurgião, a gente sempre tem aquilo que a gente faz um bocadinho diferente de um ou de outro, mas, em tese, eu acredito que o caso foi absolutamente bem conduzido e com excelente resposta, o que é magnífico, né, em quadros funcionais, né? Mas eu ainda penso que se a gente puder discutir ao final, acredito que fique melhor. Porque muita coisa, talvez, que eu fale aqui, você vai falar também na sua apresentação. Vai ficar repetitivo, talvez. Eu concordo. Podemos, então, dar início à apresentação. Pode ser? Ou- Perfeito. Eu tenho uma dúvida aí sobre o caso. É, Vinícius, você pode voltar, por favor, na Sim, defeco ressonância? sim, volto aqui, peraí. No lado, né? Hum, entendi. Eu falava só da retocele mesmo, né? Não falou. Ah, tá. Falou sobre prolapso uterino logo após e da cistocele. Aí eu queria saber, Cris, se durante a cirurgia da retropromontofixação você também fixou a parte anterior. A gente tem um ponto na vagina, mas na face posterior da vagina, puxando ali o útero, né? E o fundo da vagina, para fixar também. Entendi. Aí você colocou a tela em Y? Não, a mesma tela. Eu coloquei ela Ah, no embaixo, mesmo. depois ela passando ali no útero e no fundo ali da vagina, né? E trouxe para o Uhum, promontório. entendi. E outra coisa, se você acha que teria tido um bom resultado se ela tivesse feito apenas a cirurgia de retocele, via Acredito que perineal. não. Só por via perineal, como Uhum, ela tinha, apesar que era leve, né, essa intercepção intraretal e essa invaginação, eu acredito que o resultado dela seria melhor por via abdominal e a associação também da fisioterapia prévia, eu acho que ajudou também a melhorar essa contração do cubo retal. Então, eu não, eu assim, eu acho que eu seguiria os mesmos passos dessa forma. entendi. Doutor Emerson quer perguntar alguma coisa? Então, eu acho que a gente pode esperar a doutora Cris apresentar, depois eu acho que até mais elucidativo, né? Vou concordar com as damas.
Uhum. Então, eu vou dar início à aula. Vinícius, eu acho que você tem que descompartilhar o seu para poder. Deixa eu ver Pronto, parei aqui. aqui já. Estou compartilhando. Vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, Sim, tá tudo certinho. Ótimo. É, então, deixa eu só. Passou. Bom, para quem não me conhece, eu sou Cristiane Coizimi, eu sou do Felício Roxo, preceptora da residência de coloproctologia, e eu vou falar de tratamento da defecação obstruída, que eu acho que é um assunto muito importante nos nossos consultórios, no dia a dia da coloproctologia. E essa patologia fisiológica, ela traz uma alteração de várias outras áreas, né, inclusive das patologias anorretais. Para a gente poder abordar desse assunto, é muito importante a gente ter em mente e saber bem a anatomia do reto, do canal anal, do assoalho pélvico e da inervação que influencia no funcionamento, na fisiologia normal da evacuação. A gente tem uma influência importante de S2, S3 e S4, do pudendo, dos nervos retais inferiores, do hipogástricos e dos hipogástricos. A evacuação, ela é muito complexa, e para a gente entender essa complexidade, a gente tem que saber que a integridade neuromuscular, ela é muito importante, e isso vai influenciar na sensibilidade retal, na capacidade de complacência retal, no tempo de trânsito colônico. A consistência e viscosidade das fezes tem influência também no movimento evacuatório. O peristaltismo dos músculos, envolvendo inclusive o reflexo inibitório reto-anal, com o relaxamento involuntário do esfíncter anal interno e o relaxamento voluntário do esfíncter anal externo. A fisiologia da evacuação, então, ela consiste da chegada do conteúdo no reto. Isso leva a um estímulo no sistema nervoso central. Vem o reflexo inibitório reto-anal, onde o paciente percebe o desejo evacuatório e, com isso, o relaxamento do esfíncter anal interno e o aumento da pressão intraabdominal, o relaxamento do bulbo retal, do esfíncter anal externo, um aumento desse ângulo ano-retal e ocorre a evacuação. Se não é um momento adequado da evacuação, esse esfíncter anal externo, ele contrai, existe uma inibição evacuatória e aí ocorre o movimento da continência. A constipação intestinal, ela é muito prevalente e ela pode acometer de 12% a 20% da população em geral, principalmente os pacientes idosos, especialmente acima de 70 anos. Acomete tanto homens como mulheres, um pouquinho mais em mulheres, 25% e 20% dos homens. Metade dos pacientes com constipação intestinal, eles sofrem de defecação obstruída. 2,5 milhões de consultas por ano nos Estados Unidos são devido à constipação intestinal. E isso tem um grande impacto na qualidade de vida dos pacientes. Uma pesquisa canadense de Hunt, em 2007, avaliou 1.000 pacientes com sintomas gastrointestinais, sendo que destes, 13% faltaram ao trabalho ou escola por este motivo, e 30% eram menos produtivos, e 10% desses pacientes perderam o trabalho por causa da constipação. A classificação da constipação, ela pode ser de trânsito normal, que é muito associado à síndrome do intestino irritável. Ela pode ser de trânsito lento, que é a inércia colônica, ou podem ser os distúrbios defecatórios, que é a defecação obstruída. E é o tema da nossa aula de hoje. A defecação obstruída, ela pode ocorrer por dois motivos: alterações pélvicas funcionais ou alterações anatômicas. E a definição de defecação obstruída é uma dificuldade de esvaziar o reto ou esvaziamento retal insuficiente nos últimos 3 meses, resultando em esforço evacuatório e constipação.
A gente usa os critérios clínicos de Roma 4, que vai ser atualizado ano que vem para o Roma 5. Por enquanto, usa esses critérios, que seriam 2 ou mais queixas em pelo menos 12 meses de uso de laxantes desses 6 critérios. O esforço evacuatório em mais de 25% das evacuações, as fezes insípidas ou duras em mais de 25% das evacuações, sensação de evacuação incompleta 25% do tempo, sensação de obstrução ou bloqueio anorretal em mais de 25% do tempo, manobras manuais para facilitar a defecação em mais de 25% das evacuações e menos de 3 evacuações por semana. A fisiologia da disenergia, ela ocorre por causa de ou um não aumento da pressão intraabdominal ou um relaxamento incompleto ou um aumento da contração do músculo pubo-retal no momento evacuatório, bloqueando a defecação. Dessas alterações funcionais, a defecação obstruída, ela é devida, então, à contração paradoxal ou relaxamento inadequado dos músculos do assoalho pélvico durante o esforço evacuatório. Ela pode ocorrer em 40% dos pacientes constipados, 4,6% em pacientes sem a síndrome do intestino irritável, e a evacuação dissinérgica ou anismo, ou a contração paradoxal do músculo pubo-retal são sinônimos para a mesma alteração. Aqui são a classificação de Hall, que foi proposta para a gente classificar a evacuação dissinérgica. Então, a gente pode ter tanto o não aumento da pressão intrarretal, ou seja, o aumento da pressão intraabdominal, ou então a ausência do relaxamento da musculatura ou o aumento da pressão da musculatura esfinteriana, e isso se manifesta como uma dissinergia e uma defecação obstruída. Essa classificação ela é usada principalmente pela manometria de alta resolução. Os sintomas, então, eles são um esforço evacuatório, uma evacuação incompleta, mal sucedida ou dolorosa, a diminuição da frequência evacuatória, dor e distensão abdominal e a necessidade de digitação. Algumas alterações, elas podem estar acometendo a pelve e atrapalhando essa defecação e obstruindo a passagem. Seria a retocele, uma enterocele, singuloendocele, o prolapso intrarretal e, às vezes, até o prolapso retal externo. Na propedêutica, a gente começa através de uma boa anamnese, escutando o paciente, entendendo quais são as queixas dele, qual que é a demanda desse paciente. No exame físico bem detalhado, fazer um bom toque retal, avaliar se há retocele, se a contração do esfíncter está adequado, se o movimento de relaxamento, né, do pubo retal na hora que ele faz o esforço evacuatório também ocorre, e também pelos exames de imagem. Então, a gente pode fazer o tempo de trânsito colônico, que ele avalia o padrão da evacuação e a retenção de marcadores radiopacos. A progressão normal dos marcadores com uma coleção na pelve é sinal de defecação obstruída. A manometria anorretal, ela é importantíssima também, para a gente ver que ela vai medir a pressão do canal anal, avaliar o reflexo inibitório reto-anal, sensibilidade e complacência retal, avalia o anismo, espasmo esfinteriano ou falha no relaxamento do esfíncter ao esforço evacuatório. A pressão de repouso, ela representa em 70% a 80% do esfíncter anal interno, mas ela representa um pouco do esfíncter anal externo, em 20% a 25%. A pressão de contração, ela mostra para a gente a função do esfíncter externo, a ausência do reflexo normal do Hira indica ou Hirschsprung ou alguma alteração neurológica, e o Hira ele representa a integridade do plexus mioentérico. A defecografia, que infelizmente a gente não consegue achar tão disponível,
ela é uma avaliação dinâmica evacuatória depois de encher o reto com bário, e o paciente fica assentado fazendo um movimento evacuatório durante uma fluoroscopia. Então, nisso a gente consegue avaliar se há retocele, enterocele, prolapso interno, decesso perineal e o ângulo anorretal. E o diagnóstico de retocele, ele tem uma sensibilidade de 54% e especificidade de 84%. A defecografia, ela também não tem muito disponível no nosso meio. Eu acho que aqui em Belo Horizonte ninguém faz, mas a doutora Estela, né, Regadas, em Fortaleza, ela é defensora. É um ultrassom dinâmico com avaliação do canal anal após o preenchimento do reto com gel e com probe, e onde você avalia se há o decesso, se tem retocele, enterocele, prolapso interno, decesso, e tem uma avaliação também associada dos esfíncteres, se há algum defeito ou não, a hipertrofia do esfíncter interno e anormalidades estruturais. A defecografia por ressonância, que a gente usa mais aqui no nosso meio, é que a gente tem mais disponível, ela é uma avaliação funcional do assoalho pélvico e da mobilidade dos órgãos pélvicos. A definição estrutural ela pode mostrar algumas alterações, como retocele, transtornos funcionais, como o anismo ou contração paradoxal do bulbo retal, e no diagnóstico da retocele, ela tem uma sensibilidade de 100% e uma especificidade de 57%. A eletromiografia do assoalho pélvico, ela vai avaliar o potencial da unidade motora, perda ou alteração dos sinais de denervação ou reinervação, mau funcionamento dos grupos musculares e a latência do nervo pudendo, também a função do nervo que supre no assoalho pélvico, útil para prognóstico se a cirurgia estiver planejada. Esses dois exames eu também não tenho experiência, nunca solicitei, mas eu achei que foi importante citar aqui que eles fazem parte da propedêutica. E o tratamento, ele começa do manejo conservador. Então, a primeira medida que a gente tem que fazer são as medidas dietéticas, orientação de dieta rica em fibra, a hidratação, refeições regulares e utilização do reflexo gastrocólico pós-prandial, atividade física regular, que isso também tem uma influência grande no tratamento da constipação intestinal. Os laxantes osmóticos, eles podem ser utilizados. O biofeedback e a reabilitação perineal, ela é importantíssima quando a gente tem alterações na evacuação dissinérgica. A orientação do posicionamento do paciente na hora de evacuar, então colocar aquela elevação dos pés, a higiene após a evacuação, o tempo de uso do banheiro, sem distrações, sem celular, ficar muito tempo ali assentado para evacuar. A atividade física, ela pode ser mais focada nos músculos e ligamentos pélvicos, são as atividades aeróbicas, o pilates, a corrida e caminhada. A gente pode também fazer o uso da injeção de toxina botulínica para relaxar a musculatura pulvo-retal quando a fisioterapia falha. Aí a gente vai injetar na musculatura pulvo-retal, em torno aí de 100 unidades de toxina botulínica. E o tratamento da retocele, e a retocele ela é um dos principais achados na defecação obstruída. É um abaulamento da parede anterior do reto na parede posterior da vagina, mas ela pode acontecer também na parede lateral e posterior. Ela pode acontecer em homens também, não só em mulheres, mas ela pode estar presente em mulheres do sexo feminino saudáveis. Até 93% das mulheres apresentam uma pequena retocele inferior a 2,5, que é fisiológica. E se ela é assintomática, a gente não considera isso como uma alteração patológica. A clara correlação da defecação obstruída e a retocele ainda deve ser determinada
porque às vezes os pacientes têm uma retocele, mas são assintomáticas, outros têm, mesmo tendo a retocele, a gente consegue corrigir essa evacuação com o uso de laxantes, como o PEG, por exemplo, e a prevalência estimada é de 30% a 50% em mulheres multíparas com mais de 50 anos, sendo que o tipo de parto não tem influência na maioria dos estudos, e a histerectomia ela pode estar presente em muitas mulheres que têm retocele. A idade média de início de sintomas é entre 50 e 60 anos. Os fatores de risco para o desenvolvimento dessa retocele é a idade, que ocorre uma diminuição do tecido conjuntivo no septo reto vaginal, obesidade, a constipação crônica com esforço repetitivo ou assincronismo com falha do relaxamento do esfíncter durante a evacuação. Outros fatores para o desenvolvimento são a lesão obstétrica em múltiplos partos, cirurgia pélvico-perineal prévia, e a histerectomia ela está presente em 1/3 a metade das pacientes com retocele. O tipo de retocele ela pode ser distinguida dependendo da altura anatômica, retocele supraelevadora alta, com frequente associação de herniação da bolsa de Douglas, ou seja, uma peritoneocele, a retocele média retal, por alteração do septo reto vaginal, e a retocele baixa, com envolvimento do corpo perineal. Os sintomas são disquesia, retenção de fezes ou sensação de evacuação incompleta e ou fragmentação das fezes, o tenesmo e a necessidade de manobras digitais para evacuação. O peso pélvico pode ocorrer também uma incontinência anal, principalmente por retenção de resíduo de fezes no canal anal, e essa paciente às vezes perde ali esse resíduo e tem um soiling, e a dispareunia, quando essa retocele é muito grande, às vezes tem resíduo de fezes ali atrapalhando a atividade sexual do paciente também. O diagnóstico ele é feito através de uma anamnese cuidadosa, o exame físico e a utilização de alguns scores. Esse aqui é um score de síndrome da defecação obstruída, onde a gente avalia o tempo médio no banheiro, o número de evacuações por dia, a necessidade de digitação, uso de laxativos ou enemas, e a fragmentação ou evacuação incompleta, e a dificuldade de evacuação e a consistência das fezes. Esse aqui é um outro score que pode ser utilizado, que é o score de prolapso dos órgãos pélvicos, onde a gente pontua a frequência dos sintomas da paciente através de sensação de peso vaginal, desconforto ou dor vaginal, sensação de peso na pelve, sensação de dor nas costas, necessidade de esforço para esvaziar a bexiga, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga e sensação de esvaziamento incompleto das fezes. A defecografia convencional ou ressonância magnética, ela vai também nos dar avaliação do tamanho dessa retocele, quantificar a retenção fecal na retocele e uma triagem possível de prolapso intrarretal e outras alterações associadas a alterações pélvicas. Aqui é um videozinho, né, mostrando uma defecografia por ressonância, o Vinícius já havia mostrado, e essa classificação radiológica, ela é medida pelo tamanho. Elas são pequenas quando menores do que 2 centímetros, moderadas entre 2 e 4 centímetros e grande acima de 4 centímetros. Associado ao diagnóstico, a gente faz exames funcionais, como a manometria anorretal, para a gente avaliar evacuação cinética, continência fecal e o tempo de trânsito colônico. Partindo para o tratamento, as medidas clínicas eu já citei anteriormente, então agora vamos falar um pouquinho do manejo cirúrgico.
Esse manejo cirúrgico ele pode ser abdominal, que é convencional, laparoscópico ou robótico, transperineal, transvaginal ou transanal. Ele pode ser com ou sem ressecção, ou com reconstrução, ou com ou sem tela. Quando a gente tem as patologias pubo-retais, a gente faz primeiro uma terapia física, né, através de fisioterapia, aplicação de toxina botulínica, o prolapso interno ou a intussuscepção, a gente pode tratar com o Delorme, com o STAR, ou a retropromontofixação ventral. Eu vou entrar em alguns detalhes mais para frente. Quando tem associação de distúrbios pélvicos, como enterocele, sigmoidocele, a gente também pode avaliar essas questões se podem ser por transvaginal, transperineal, e no prolapso verdadeiramente dito, a gente também tem algumas opções. O tratamento via transanal, ele está indicado na retocele isolada ou em associação com prolapso intrarretal. Ele tem 30 a 60% de diminuição dos sintomas, mas ele tem uma recorrência alta em cerca de 48 meses. As complicações principais são dispareunia, incontinência fecal e fístula retovaginal. Essa técnica foi descrita por Sullivan em 1968, onde ocorre uma aplicatura da musculatura retal e uma ressecção dessa mucosa redundante desde a margem anal, seguindo cefalicamente através do plano submucoso por 8 a 10 centímetros cefálico. Ela tem uma morbidade de 34%, principalmente retenção urinária, e uma recorrência que chega a quase 50%. As técnicas transanais também, elas podem usar de grampeadores. Tem o STAR, que se usam 2 grampeadores circulares, o TRANS, e o TransTAR, onde usa-se o contour, em vez do grampeador circular, para poder fazer a ressecção da redundância ali da retocele. E ela tem a vantagem de poder tratar também o prolapso intrarretal. A técnica transanal, ela melhora os sintomas em 77 a 86% dos casos, mas ela tem uma recorrência em torno de 4,3% a 18%, uma morbidade que pode chegar a 36%, principalmente urgência evacuatória, dor anal, retenção urinária, sangramento e estenose anal. Outras complicações associadas são a fístula retovaginal, perfuração retal, hematoma da parede retal e incontinência fecal em até 9%. O tratamento, né, por via transanal, ele tem um sucesso importante, em torno de 70% a 90%, mas com uma morbidade que pode chegar até 36%, 48%, e uma recorrência alta, chegando até 49% em um ano. Pela via transvaginal, que a gente tem menos familiaridade, quem utiliza mais essa via transvaginal são os ginecologistas. É uma incisão vaginal com dissecção da face abaixo da mucosa vaginal, com reforço da face corrigindo a retocele. Ela tem uma taxa de recorrência menor do que a transanal, em torno de 4 a 7%, e 59% dos pacientes têm uma diminuição da satisfação com o procedimento após 50 meses. As complicações, elas incluem dispareunia, sangramento e infecção de ferida. Aqui a gente mostra um sucesso aí, que também gera em torno de 70% a 90%, uma morbidade que pode chegar até a 59%, mas em torno de 10%, e uma recorrência que também que é em torno de 10% a 20%, mas ela pode chegar a 42%. A via transperineal, ela traz como vantagem não abrir a mucosa nem retal e nem a vaginal,
é uma incisão transperineal com dissecção até o ápice da vagina, onde ocorre um reparo da fáscia a partir do ápice até o períneo. Faz-se uma miorrafia do levantador do ânus e a dispareunia pode chegar até 12% dos casos. A via abdominal é a que tem sido a vedete do momento, né, que está todo mundo utilizando mais e tem ampliado cada vez mais as suas indicações. A indicação, ela é principalmente nas citoceles altas e com distúrbios associados do assoalho pélvico, onde faz-se uma retropromontofixação ventral com a tela, com a abordagem mais completa do septo retrovaginal, e ela evita possíveis complicações ligadas à abordagem do períneo, transanais e diminui o risco de lesões esfinterianas pelo fato da gente não mexer no períneo. Aqui é um vídeo de uma retropromontofixação, só para poder demonstrar como que é feita a técnica, né? A gente disseca ali o reto da vagina até lá embaixo, no assoalho pélvico. A gente vê os elevadores do ânus lá embaixo, faz a fixação dessa tela no reto, na parede anterior, e se não há nenhum prolapso, né, nem uterino, nem vaginal, a gente faz só a fixação do reto. E depois a gente vai fixar essa tela no promontório, reconstruindo essa anatomia e melhorando a evacuação também. E depois a gente fecha o peritônio para a gente corrigir também a peritoniocele. Aqui são alguns dados da via abdominal, em que a gente tem também mais ou menos o mesmo sucesso, em torno de 70%, 80%, 90% dos casos, porém com uma morbidade menor, que pode chegar até 15%, até 20%, mas é menor do que 10%, e uma recorrência a longo prazo menor também, que é menor do que 10%. E era isso que eu tinha para colocar para vocês, e estamos abertos aí para discussão. Obrigada, Cris, pela aula. Então, agora nós vamos abrir a discussão para o doutor Emerson e a doutora Sinara. Você tem alguma pergunta para eles ou eles podem falar o que eles pensaram, se tiver alguma dúvida? Pode deixar eles à vontade. Tá bem. Gostaria de começar, Emerson? Você tem que ativar seu microfone. Pode ser a senhora primeiro, como as damas. Então, tá bom. Então, boa noite a todos, mais uma vez. Parabéns, Cris. Parabéns também ao Vinícius pela apresentação do caso. Eu entendo que foi um caso bem escolhido na medida em que a paciente era sintomática, tinha uma lesão anatômica que era passível de correção cirúrgica, portanto, e os resultados foram bons. Mas não é exatamente o protótipo, né, o modelo das nossas pacientes, né? As nossas pacientes, normalmente, elas são pós-menopausa, com várias causas para terem realmente prolapsos de órgãos pélvicos, né? Tem todas as questões ligadas à geripausa, com alterações de colágeno, esforços evacuatórios repetidos, comorbidades, muitas vezes, inclusive, doenças neurológicas, polifarmácia, com o uso de vários medicamentos para diabetes, hipertensão, medicamentos psiquiátricos, alguns deles com alteração de neurotransmissão, tipo os mais modernos aí, que além de inibir recaptação de serotonina, inibe recaptação de noradrenalina e favorecem espasmos de assoalho pélvico. Então, na verdade, a paciente que chega de forma mais comum, ela é complexa.
e, na maior parte das vezes, ela já informa que tem constipação intestinal da vida toda, que significa aquela paciente que vai para o banheiro e fica lá tentando botar um ovo a vida toda, né? Ela leva o celular, ela põe banquinho, enfim. E isso tudo vai predispondo a um prolapso que é cada vez pior. E, claro que, como consequência, os 3 compartimentos da pelve vão sofrer, não só o médio posterior, mas também o compartimento anterior. O que nos coloca numa posição de sair da nossa zona de conforto de proctologista, ficar só olhando canal anal e parede posterior da vagina, e entender o assoalho pélvico como uma unidade mesmo. Ainda que a gente não se proponha a fazer de uma vez só todas as correções necessárias, nós devemos, de antemão, diagnosticar toda a condição ali envolvida. Então, se a paciente tem cistocele, se tem rupturas ligamentares no compartimento anterior, enfim, esterocele quanto enterocele e todas as séries que você mencionou muito bem, Cris. Eu não vou me alongar, você já falou muito bem da questão do tratamento, então é só para reforçar mesmo que o tratamento, da mesma maneira que as causas, ele tem que ser multifatorial, no sentido da gente atuar clinicamente mesmo, tentando corrigir o máximo de coisas possíveis, de forma fisioterápica, encaminhando para especialistas, para tentar também melhorar aquela musculatura ali. Se a paciente é pós-menopausa, menopausada, na verdade, e não faz nenhum tipo de reposição hormonal, nós temos que ter uma atenção a esse tecido que nós vamos manejar, se nós formos operar ali por via perineal e principalmente vaginal, talvez preparar esse tecido com hormônio tópico. E, para mim, o grande segredo é a gente planejar a cirurgia. E esse planejamento ele tem que ser feito de forma detalhada, com objetivos claros, né? No caso que vocês apresentaram, o objetivo era claro, ela tinha uma ruptura ali da parte de compartimento médio posterior, secundária a partos obstétricos traumáticos. Ok. Então, você sabia o que você ia corrigir. Quando você tem compartimentos a serem corrigidos, isso às vezes fica um pouco confuso. Então, a gente tem que estabelecer o que nós vamos fazer mesmo. Considerar todo o estado clínico global da paciente para indicar a cirurgia. Retopexia ventral, robótica é maravilhoso, mas se nós temos uma velhinha de 80 anos com problemas cardiológicos graves, que vai ficar num Trendelenburg forçado, com pneu peritônio, dificultando o retorno venoso, com impacto em função renal, eu acho que a gente tem que ajustar isso e fazer uma cirurgia com menos repercussão sistêmica para a paciente. Lembrando que nós estamos tratando qualidade de vida, né? A paciente não vai morrer se ficar com uma retocele, se tiver que digitar, se tiver que fazer lavagem, enfim. Então, às vezes, a gente vê assim, uma super indicação de determinadas coisas sem considerar a clínica da paciente, da mesma maneira que a gente faz por prolapso, né? Às vezes é um Delorme, é o que deu, o Altmaier, e em último caso até uma cerclagem. A gente resolve aquele problema com o mínimo de impacto possível na saúde da paciente, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção é para o ajuste das expectativas, tanto do médico quanto da paciente. Tem paciente que acha que vai sair nova, né? E não, né? Porque eu falo que é igual quando a gente tem aquela saia com elástico meio frouxo, mas que a gente gosta muito da saia. Antigamente, hoje o povo não faz mais isso, mas antigamente a gente fazia um buraquinho, ia lá, pegava o elástico, puxava, encurtava aquele elástico, a saia voltava a parar na cintura, mas é claro que o elástico continuava ruim, sem elasticidade e etc. Ou seja, é a mesma coisa, nós estamos trabalhando, né, com tecidos que não são bons. Daí a necessidade, inclusive, de se colocar, de se posicionar a tela. E uma coisa, por fim, que para encerrar meus comentários, é que nós devemos alertar a paciente para uma incontinência urinária de novo,
quando nós fazemos a correção, porque muitas vezes a paciente não tem a incontinência urinária porque ela é toda obstruída, desce o reto dentro dele mesmo, faz a retocele, empurra a vagina para frente, desce o útero, ou seja, entope tudo, a paciente não tem incontinência urinária. Quando nós reposicionamos as estruturas dos compartimentos médio e posterior, agora, doutor, eu tenho incontinência, ou seja, a senhora que colocou a incontinência num quadro que não existia. Então, é importante que a gente explique o mecanismo e aí, se for necessário, posteriormente, a gente encaminhar para o tratamento do compartimento anterior. Na maior parte das vezes, o que o pessoal da URO faz é apenas posicionar a tela por via perineal, aliás, a única tela por via perineal hoje permitida pelo FDA, que é o sling urinário. Todas as demais já estão proscritas, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, por fim, desde 2016, pelas várias complicações que foram vistas com o uso dessas telas por via perineal. Bom, eu vou passar a palavra para o doutor Emo. Se alguém tiver alguma pergunta, eu faço minha correção quando a opção é por via baixa, por via perineal e vaginal posterior. Nós temos trabalhos da Cochrane mostrando que a melhor via de se abordar é exatamente essa, é muito melhor do que os resultados por via anal. Lembrando que, para nós proctologistas, não há nenhuma dificuldade em se operar por via transvaginal, né? A gente tem toda a condição de trabalhar nos órgãos pelvoperineais, né? É uma questão mesmo da gente estudar anatomia, enfim, e abordar, porque nós acabamos vendo, talvez mais até, a gente opera neoplasias e tudo mais. Então, se alguém depois tiver alguma questão, estou às ordens. Muito obrigada. Eu queria só colocar uma questão que acabou que eu não falei na minha aula, mas essa questão da incontinência de novo, tem muitos artigos falando da incontinência fecal de novo também, porque com o reposicionamento o paciente às vezes passa a ter uma perda, principalmente nas correções que são por via perineal, porque também tem a questão da manipulação dos esfíncteres, né? A gente passa ali na musculatura do assoalho pélvico. Eu falei que a gente mexe menos com a questão vaginal. Eu acho que assim, eu opero mais quando é perineal pelo transperineal. Eu não tenho nenhuma experiência por transanal, só de cirurgias que eu já assisti. E a cada vez mais os tratamentos com os grampeadores foram caindo por terra, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, por causa das falhas e da questão da morbidade mesmo e dos resultados não serem tão bons assim. Aí passo a palavra para o doutor Emerson. Pode falar, Sinara, diga. Não, deixa o doutor Emerson ter seus comentários, depois, se houver tempo, eu me exponho o que eu ia dizer. Obrigada. Eu acho que não vai ter muita coisa para eu trazer aqui, porque já foi muito bem explicado. Parabéns ao doutor Vinícius, doutora Cristiane. Um resumo detalhado de tudo que tinha que ser feito. Eu gostaria de trazer, principalmente para os residentes, coisas que a gente vive na prática. Aquela paciente chega com aquela retocela importante, onde, igual comentou-se, que ela tem aquela sensação de estar evacuando um ovo parado aí, e aquela coisa desagradável de manobras digitais, onde a maioria delas, obviamente, para conseguir evacuar, tem que introduzir os dedos na vagina, jogar o reto para trás, aquele bloqueio defecatório. É muito complicado para a vida social dessa paciente. A gente sabe disso. Eu gostaria de trazer algumas perguntas para a doutora Cris para ajudar nós, somente os residentes. Em primeiro lugar, paciente quando tem retocele e cistocele, opera a retocele primeiro, opera a cistocele junto com o sling, igual foi comentado, o uro entra ou o gel entra. Essa semana mesmo eu peguei uma paciente que tinha uma cistocele tão grande, uma retocele, a gente não sabia qual que estava mais de fora. Então, essa é a primeira pergunta. A cirurgia é feita conjunta com o uro. Isso é, como se diz, os residentes vão aprender a conduta para que lado vão caminhar. Porque muitas vezes tem comprometimento de todo o assoalho pélvico, né? Outra pergunta para colocar um pouquinho mais de pimenta. Paciente com útero, faz esterectomia primeiro, não faz esterectomia, deixa-se o útero no local para dar sustentação.
São coisas que eu gostaria de saber. E pacientes que não têm útero, muitas vezes, isso é uma situação complicada que às vezes as pessoas não entendem, é quando além daquela retocele, cistocele, tem prolapso de cúpula vaginal, paciente esterectomizado. Aí vai ser aquela situação onde a única solução que eu consigo encontrar, assim, porque até os ginecologistas, eles tentam fazer via perineal, fixando a vagina de um lado só no ligamento isquiático, ou então fazer via laparoscópica, onde a gente coloca aquela tela retroperitoneal, dá ponto na vagina, no reto e fixando lá no promontório. Não é cirurgia fácil, porque a posição que a gente fica, se não for via robótica, não é fácil. Então, só esse questionamento que eu estou fazendo com relação se faz a esterectomia, não faz a esterectomia primeiro, se tem esterectomia, como tratar isso. Obviamente, a via perineal acaba sendo mais fácil, igual a doutora Sinara falou, em pacientes idosas, debilitadas. A gente chegar, colocar uma paciente dessa numa mesa de vídeo, dar aquele Trendelenburg para tentar fazer via lá, robótica nós não temos robô, via laparoscópica, eu creio que não é fácil. É uma cirurgia de grande porte, tudo isso. Aí a gente vai partir para a via perineal. Eu já, como a doutora Sinara citou das telas perineais habituais, proscritas, de vez em quando a gente pega paciente que faz a via períneo posterior, um períneo posterior reforçado com uma tela, e não tenha dúvida, um tempo a tela começa a extruir pela vagina, aí vira aquela complicação. Por isso eu concordo, e concordo com a literatura mesmo, tem que ser proscritas essa colocação de tela naquela via perineal. Não é fácil mesmo. E, de um modo geral, acho que já se comentou tudo, né? Que é uma situação difícil, é a situação desagradável, onde a paciente tem que colocar os dedos na vagina para empurrar a vagina posteriormente, que o bloqueio defecatório não é fácil. Porque se a gente for imaginar, a nossa fisiologia não é coisa tão simples. A gente chega no vaso sanitário, aumenta a pressão abdominal de músculos estriados e temos que relaxar músculos estriados do períneo para conseguir evacuar. Então, vocês veem que é bastante complexo. E a pessoa muitas vezes começa a mexer no celular, começa a atualizar a sua rede social e esquece de evacuar, no que vê, passou à vontade, menos estímulos, menos pressão abdominal e vai ficar mais com a evacuação obstruída. Eu creio que é basicamente isso, já foi muito bem discutido as técnicas e, pelo jeito, não é tão fácil, igual muita gente acha, né? O tratamento dessa patologia. Ainda mais que é um assoalho pélvico comprometido pelos anos. É uma patologia difícil da gente tratar, né, e que a gente tem que ter uma escuta muito ativa no consultório, para a gente entender qual que é o sofrimento do paciente, o que a gente vai ter que abordar principalmente. Vou começar da questão da esterectomia. A gente sabe que o útero, ele ajuda ali na sustentação, como a Sinara até já colocou, a gente tem os 3 compartimentos, né, o anterior, o médio, o posterior, e a gente precisa de uma anatomia o mais normal possível, contudo, sem alterar mais ainda essa anatomia. Se a paciente não tiver nenhuma indicação para essa esterectomia, nenhum outro motivo, eu não acho que seja, aliás, acho que não se deve fazer esterectomia, porque o útero ele vai ajudar a dar aquela sustentação da pelve, do assoalho pélvico e desse dinamismo da pelve e contribui nesse movimento evacuatório. Tanto que eu achei interessante esse dado e coloquei para vocês que metade a um terço a metade dos pacientes que têm essas retoceles sintomáticas com alteração de defecação obstruída, elas são esterectomizadas. Então, a gente sabe que a esterectomia, ela tem um impacto muito grande nisso. A questão da via que a gente vai abordar, tem vários fatores que a gente tem que levar em consideração, entre eles a altura da retocele, os sintomas principais, se esses sintomas são mais ginecológicos, daquele bolo dentro da vagina, ou se é de defecação obstruída, a condição clínica da paciente, porque a cirurgia da retropromontofixação, seja ela por robótica ou seja ela por laparoscópica, ela é muito demorada e é uma cirurgia que a gente não tem tanto hábito assim de dar ponto e ponto na pelve, que é uma região difícil de dar ponto. A gente tende a demorar mais nesse procedimento e esse Trendelenburgo prolongado ele pode
impactar no paciente. E normalmente são pacientes mais idosos que já têm outras alterações. A questão da cistocele, eu não vou saber responder muito bem para o senhor, mas a gente tem um grupo de assoalho pélvico onde a gente tem feito as discussões, então isso é um privilégio que eu tenho aqui no Felício Roxo, a gente discute entre o urologista, o ginecologista e a gente da coloprocto, e quando há necessidade a gente entra em conjunto. Ainda não apareceu nenhum caso assim que houvesse necessidade. Talvez a Sinara tenha um pouco mais de experiência com isso e consiga responder quem que tem que ser tratado primeiro, que eu confesso que eu ainda estou aprendendo muito, mas ainda estou aprendendo sobre o assoalho pélvico, e essas questões funcionais eu acho elas desafiadoras. E eu vejo que, assim, até é muito gratificante trazer um caso que funcionou bem e que a paciente está satisfeita, porque às vezes não é a realidade do consultório. Hoje, interessante, eu atendi uma paciente que eu atendi há 2 anos atrás, que ela tinha uma defecografia, uma manometria pior do que dessa paciente, mas ela conseguiu corrigir com a fisioterapia e com o PEG. E hoje ela está muito bem, ela não tem indicação de cirurgia, não precisou nem ser operada. E eu tive até a impressão, assim, no exame físico, que a retocele dela estava melhor do que o que eu tinha anotado no passado. Então, a gente vê que cada paciente é individual, cada uma a gente vai tratar de uma forma. Algumas a gente vai começar com tratamento cirúrgico, algumas pelo períneo, outras pelo abdômen, mas quando há contração paradoxal, eu acho fundamental que a gente faça essa correção fisioterápica, porque senão a gente mantém aquela força, né, em direção ao reto, à vagina, e mesmo a gente fazendo a correção anatômica, essa paciente pode ter um índice de recorrência maior. Não sei se eu respondi todas as perguntas, doutor Emerson. Não, a cistocele e a retocele é aquele antigo perineoplastia anterior e posterior, né? Onde a gente tenta Sim, reportar o períneo posterior e acaba sendo corrigido. O problema são as grandes cistoceles associadas, que é o assoalho pélvico todo danificado, né? E, de fato, isso é importante ressaltar, não indicar a esterectomia antes de corrigir a cistocele, salvo se tiver uma indicação muito importante para o útero, uma doença grave nele, ou um prolapso uterino importante também, né, que acaba e complica mais nossa vida. Mas não tenha dúvida disso, que o perinoplastia posterior e anterior é o que o ginecologista antigo fazia. Hoje o urologista entrou um pouco nele, eles não gostam muito do ginecologista de fazer cistoceles grandes, acaba passando por urologista, e a gente entrando naquele reto posterior depende da condição clínica do doente, que eu concordo plenamente. Melhor condição clínica, eu prefiro a via laparoscópica. E também a altura da cistocele. É muito importante ressaltar isso, né? Do que a via perineal, e se for via perineal, não usar tela, como a doutora Sinara lembrou bem. Igual a gente às vezes encontra paciente que encaminhado para a gente para retirar tela do períneo que foi colocado. Sim. Eu acho que tá tudo bem comentado. A esterectomia não tem dúvida, né? O útero não é só para ter menino, frase que a gente escuta demais, né? Tirei porque não ia mais ter menino, então para não ter câncer tirou. Não. A gente sabe hoje existe uma teoria muito interessante, que é a teoria da ponte estaiada, onde a vagina funciona como uma ponte e são colocados todos os ligamentos ali, estaiando mesmo aquele assoalho pélvico, e o útero ele tem um papel muito importante na manutenção dessa dinâmica que acontece na pelve. Então, esterectomia realmente só se o paciente tem indicação formal para isso. Fora isso, o útero, inclusive, ele é utilizado para sustentação e para fixação, né? Para ajudar na fixação. Em relação ao que foi perguntado inicialmente, eu já entrei tanto com urologista, que simplesmente colocou sling, quanto já entrei com ginecologista, que pela parede anterior da vagina fez a correção. Então, o uroginecologista faz isso bem, e o urologista, quando é feito o assoalho pélvico, também faz. É a minoria. Eu acho que é igual na proctologia. É uma minoria que gosta de se meter em assoalho pélvico. A maioria prefere operar câncer, né? Uma doença verticular de vez em quando para variar, e doença inflamatória e assoalho pélvico, que são os meus dois focos, inclusive consegui as duas façanhas.
não é a preferência, né? E dá para entender perfeitamente porque eu não preciso me alongar. Em relação ao prolapso da cúpula, é a história natural da doença, né? Quer dizer, o negócio já está tudo descendo, você vai lá e tira o útero, adivinha, né? O delgado vai descer e empurrar a cúpula e aí vai everter mesmo. E ela também deve ser fixada sempre que possível com tela no promontório. Quando isso não é possível, como o doutor Emerson já falou, eles fixam essa cúpula no fundo, pelo fundo da vagina, lá no ligamento saco espinhoso. Não é exatamente facílimo de fazer, mas é exequível. É uma solução, digamos, principalmente se a paciente quer manter uma vida sexual ativa. Porque se é uma senhora já que não tem essa vida sexual ativa, muitas das vezes eles fazem uma cerclagem, dão uma fixada ali e pronto. Resolvido está o problema. Eles fecham mesmo a parte mais vaginal, né? Tudo é o objetivo, né, que nós temos que ter em mente. Em relação aos grampeadores, Cris, eu acho muito engraçado, porque eu tenho por princípio só fazer procedimento cirúrgico se ele me convence que, do ponto de vista fisiopatológico, ele faz sentido. Então, de fato, eu nunca usei grampeador. Aliás, no início, lá atrás, nem sei quantos anos isso, eu fazia Sarnes e Sullivan, que são duas técnicas por via endoanal, na parede anterior do reto, e eu sempre ficava infeliz. Por isso, eu migrei para a via perineal. Aí, a via perineal foi me deixando assim muito melhor satisfeita do que a via transanal. Mas chegou um momento também que eu vi que eu não conseguia corrigir aquele negócio direito, principalmente quando tem suscepção do reto, porque eu disseco o reto na lateral da pelve, bilateralmente, e eu corrijo a fraqueza da parede anterior do reto por via vaginal. Então, eu corrijo a intussuscepção e a retocele no mesmo procedimento por via vaginal. E raramente eu preciso fazer plicatura de assoalho pélvico, de musculatura do assoalho pélvico. Eu, inclusive, evito fazer, e na maior parte das vezes não há necessidade, porque quando eu encontro nas laterais os tecidos danificados, eu faço o fechamento do septo reto vaginal e, posteriormente, do corpo perineal. E volta a anatomia ao normal, a gente alonga a vagina em torno de 2 centímetros, e o reto, então, desta maneira, também fica mais alongado e um pouco mais estreitado, não fica aquele bulge, né, de estar desabado ali pelo trauma, e com isso a gente corrige a intussuscepção, tudo isso por via vaginal, sem abrir a parede do reto. E então, assim, depois a gente fecha a parede posterior da vagina e ali fica tudo corrigido. Se precisa associar uma esfincteroplastia, nós associamos. Caso contrário, absolutamente a gente não lesa nada de esfíncter e nem de corpo perineal. O que a gente faz é encontrar os tecidos que estão danificados e voltar com eles para a anatomia normal. Então, eu fui migrando, né, de trás para frente, digamos assim, porque eu fui vendo que eu não conseguia fazer o que precisava ser feito, nem por via transanal e nem por via perineal. É claro, uma retocele baixa vai por via perineal tranquilo, não há necessidade de abrir a parede posterior da vagina, mas uma retocele alta, médio-alta, com intussuscepção retal, não vai ficar bem corrigida dessa maneira. E em relação aos grampeadores, pelo amor de Deus, aquilo nunca fez sentido na cabeça de ninguém, né? A forçação de barra danada, falando português claro, e eu acho que a gente tem a capacidade de discernimento para perceber isso. E eu devo dizer que, como eu transito muito ali na fáscia reto-vaginal, eu não sei como eles conseguiam fazer a aplicação desse grampeador sem incluir a parede posterior da vagina. Porque, pelo trauma, as duas paredes ficam acoladas e, na paciente idosa, aquilo é fino, igual papel seda. Então, é muito delicado mesmo o tecido. Fazer essa separação da parede anterior do reto com a parede posterior da vagina por via perineal é, digamos, uma dissecção extremamente cuidadosa para não ferir ali a parede do reto, principalmente, visto que eu vou abrir a parede vaginal, então eu não me preocupo tanto com ela. Mas eu me preocupo muito em não abrir a parede retal para não ter fístula reto-vaginal.
E eu não tenho nenhum caso de fístula, eu tenho inúmeros pacientes, eu faço isso há trocentos anos e não tenho nenhum caso de fístula. A incontinência fecal, de novo, em alguns pacientes, ela pode acontecer, principalmente nas primeiras 4 a 6 semanas, na forma de um soiling, na verdade, mas não por lesão esfincteriana. Mas, na maior parte das vezes, os pacientes já são hipotônicas mesmo, do ponto de vista de canal anal, e quando a gente reduz a ampola retal, num primeiro momento, isso pode acontecer. Só que, posteriormente, vai passando 4 semanas, 6, 8 semanas, isso volta ao normal e se corrige. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, basicamente, né? Se alguém tiver alguma pergunta, eu souber responder. Doutora Sinara. Ô, Cris, você volta naquele slide que tem um gráfico que tem as causas da defecação obstruída e os tratamentos? Ai, meu Deus. Deixa eu te contar uma coisa. A bateria do meu computador acabou. E Ah, aí tá. eu não vou É conseguir porque voltar no slide. eu acho que tinha um que estava escrito assim, que era anismos, né? E aí tinha o tratamento com é, fisioterapia e tudo mais, e tinha uma questão de estimulação, como se Era fosse um. aquele quadro que, com as indicações dos tratamentos do E, livro da Sociedade Americana. Eu vou ver se. Pior é que o meu computador aqui agora, eu não sei se eu vou. Quanto tempo que eu vou gastar para abrir ele aqui, não, mas eu vou tentar, tá? Mas o que você estava querendo discutir? Às vezes eu lembro do quadro. se, se essa estimulação, se você faz o uso dessa neuroestimulação sacral para tratamento desses casos. Ah, era o primeiro? Eu acho que era o primeiro quadrinho. No primeiro item, na verdade, ali é uma galvanização. É um procedimento que eu nunca ouvi falar. Eu te confesso que para mim foi uma surpresa quando eu li, mas é uma Uhum. galvanização no períneo, não é a neuroestimulação sacral. Ah, E a entendi. gente não usa aqui. Parece que é mais nos Estados Unidos, os dados dele eram muito poucos no livro, então, assim, eu também não me ative muito a isso. Eu pus mais como uma informação, porque como estava lá no quadro, mas eu não Uhum. tenho experiência, eu não conheço essa técnica, para te falar bem da verdade. É, Em termos dos eu também. grampeadores, eu acabei citando na aula, eu também não acredito, nunca fiz, mas é mais porque como já teve um momento de alta, né, Sinara, você sabe disso, e Só aí para depois teve MSH, uma de teve uma... baixa, então eu achei que era importante para a gente colocar até para os residentes saberem dessa história mesmo, né, que foi um procedimento que foi usado no momento e agora já está em desuso, né, praticamente em desuso. E outra coisa que você falou na hora que você explicou sobre o Hira foi do megacólon congênito, que seria o Hirschsprung, mas a gente também teria o megacólon adquirido na doença de Chagas. Aí teria alguma diferença no exame fisiológico do Hira nessas duas doenças? Porque aí na doença de Chagas, o HIRA ele é positivo. Você tem o reflexo reto-anal. Você tem uma denervação da parede colônica, né? E no caso do Hirschsprung, você tem a ausência do reflexo e aí, por isso, o colo dilata. Então, o mecanismo é diferente de um de outro. Na doença de Chagas, pela falta de sensibilidade ali no reto, o Hira também pode ficar ausente, não? Sim, Aí eu não sei te dizer, acho que sim. ação mesmo. Ele é, Pode. ele é ausente. Sem rira. Tem Sem Hira Sem... nos HIRA? dois. Então, é bom que eu aprendi também. Eu achei que o doutor Emerson ia falar disso, porque lá em Uberaba a gente tinha muito doença de Chagas, né, doutor Emerson? Sim. Diminuiu bastante, né? Mas de vez em Tem. quando aparecem alguns casos isolados ainda. E o Hirschsprung ele Aí, pega pouco porque ele acaba tratando com a pediátrica mais cedo, né? Sim.
Então, eu vou abrir agora a pergunta para as outras, para os outros preceptores das outras residências. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Então, é isso. Você quer finalizar, Cris? Bom, eu queria agradecer a presença de todos aí na reunião, da brilhante discussão agora com a Sinara, com o Emerson, com você, que eu acho que sempre é muito enriquecedora. Essas discussões, e principalmente das doenças funcionais, são tão comuns em consultório e que a gente tem uma certa dificuldade e a gente tem que ter muita dedicação para a gente poder conseguir tratar bem os pacientes e conseguir tratar esse sofrimento que esses pacientes têm, que carregam já há muitos anos, né, durante a vida e que a gente pode aliviar um pouco. E eu acho que isso tem muito impacto na qualidade de vida deles. Muito obrigada, Cris. A gente foi muito enriquecedora a sua aula e a discussão com a doutora Sinara e o doutor Emerson. Obrigada pela participação e por compartilhar o aprendizado para a gente poder crescer junto aí, os residentes também. Obrigada, Vinícius, pela participação, por apresentar o caso, foi muito bom. Boa noite a Eu que todos. agradeço, gente. Boa noite. Obrigada pela oportunidade Boa noite e a até. todos. Obrigada, boa noite. O cartão dele não vai pagar. A gente pode ter, claro, vai ter todo um aprofundamento, né, na série das investigações, mas o governo do Distrito Federal convocou uma comissão para falar